mas nós queremos falar nessa noite sobre o temor do Senhor, né? Interessante, né? Vocês estão bem? Vocês estão felizes no Senhor? Quando eu cheguei ali na porta, veio um irmão querer zombar de mim, que sou palmeirense, e eu falei: irmão, a palavra de Deus diz lá em Efésios: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Né? Vamos buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Depois ele me seguiu, amém. Depois ele falou: mas não vamos nem clamar pela justiça contra aquele juiz. Eu falei: irmão, deixa eu ajoelhar e orar aqui, que está na minha hora, né? Mas, brincadeiras à parte, nós queremos falar nessa noite sobre o temor do Senhor. Muito se fala sobre o temor do Senhor. Muitas pessoas dizem: não, porque temos que temer ao Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? O que significa temer a Deus? O que significa temer ao Senhor? E quando nós descobrimos o que de fato significa temer ao Senhor, talvez nós possamos, no final dessa mensagem, eu espero que isso faça você refletir e olhar para si mesmo e dizer: será que eu temo ao Senhor? Será que diante daquilo que a palavra de Deus me mostra nessa noite, eu de fato temo ao meu Senhor? Eu não tenho dúvida que um dos maiores problemas, ou talvez o maior problema da igreja cristã do século XXI é a falta de temor do Senhor. Esse é o maior problema. Mas o que de fato é o temor do Senhor? Já quero desmistificar algo que se fala muito por aí, que temor do Senhor é ter medo de Deus. Esquece isso. Esquece. Temor do Senhor não é ter medo de Deus, até porque a palavra de Deus diz que Deus nos fez para o seu amor, para ter uma intimidade com Ele, para sermos completamente ligados a Ele. Como alguém pode amar, como alguém pode querer ser íntimo e estar completamente ligado em alguém que se tem medo? Ninguém ama. A única coisa que você pode sentir por alguém que você teme é repulsa e afastamento. Então já desmistificamos aqui que a palavra temor do Senhor não significa ter medo de Deus. Não é isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, porque o próprio Deus define o que é temor do Senhor na sua palavra. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13. Nós vamos ler só a parte A do versículo aí. Eu pedi para o irmão ir me ajudando aí conforme eu for pedindo os versículos aí. E o que diz aí a parte A do versículo aí? O temor do Senhor é odiar o... Vamos repetir junto? O temor do Senhor é odiar o mal. Na versão original em hebraico, quer dizer, o temor do Senhor, esse mal, está substituído por pecado. Então vamos ler agora, substituindo o mal pelo pecado. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O temor do Senhor é odiar o pecado. Pecado, galera. O temor do Senhor é odiar o pecado. Algumas versões falam: o temor do Senhor consiste em aborrecer o pecado. Então, se a palavra de Deus já define que temer a Deus é odiar o pecado, então nós já entendemos. Significa o quê? Que nós devemos ter a mesma atitude para com o pecado que Deus tem. A mesma atitude que Deus tem para o pecado, nós também devemos ter. Isso é temer a Deus. Temer ao Senhor é odiar o pecado em todas as suas espécies e qualidades, se é que ele tem qualidade alguma. É interessante que na Bíblia Sagrada nós vamos ver de ponta a ponta o amor de Deus presente ali em tudo. O amor presente na criação, o amor presente na misericórdia, o amor presente na salvação, na morte de Cristo, na ressurreição, na igreja primitiva. Nós vemos o amor de Deus de ponta a ponta. Um outro tema que nós vemos de ponta a ponta também é a misericórdia transcendental dele. Nós vemos o amor e também vemos a misericórdia. Mas uma coisa que também nós não podemos deixar de esquecer é que em relação ao pecado, essa mesma Bíblia que de ponta a ponta fala do amor de Deus, fala da misericórdia dele, ela também mostra a extensão e a grandiosidade do ódio de Deus pelo pecado. Esse mesmo Deus que ama desde o princípio, de eternidade a eternidade é Senhor, de eternidade a eternidade nos ama. Esse mesmo Deus que pela sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos, e é pela sua misericórdia que amanhã, que hoje à noite, quando você estiver deitado na sua cama e lá no inferno tiver uma placa grandona com seu nome escrito, e o diabo fazendo aquela reunião com seus demônios e falando: está vendo aquelas pessoas? Eu quero que você tire a vida deles nesse dia. Mas a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, porque por amor a Cristo nós somos entregues à morte.
todos os dias. O amor imensurável, a misericórdia transbordante. Mas também temos que dizer que a extensão da grandiosidade do ódio de Deus sempre será como o pecado. Deus não faz concessão com o pecado. Às vezes nós fazemos algumas concessões na nossa vida, às vezes nós decidimos algo, mas por algum motivo nós fazemos alguma concessão e tá bom. Por exemplo, um pai que não quer deixar o seu filho jogar bola, falou: hoje você não vai jogar futebol. Aí tem pai que vai lá e faz uma concessão: você vai jogar bola hoje. Ou o pai que fala assim para a filha: não, você não vai para o cinema com as suas amigas, mas o senhor disse que ia. Não, mas eu faço uma concessão agora e você não vai mais, né? Mas Deus em nenhum momento ele faz concessão com o pecado. Deus é imutável. Então nós precisamos entender os propósitos de Deus. Sendo assim, se o temor do Senhor é aborrecer o mal, é odiar o pecado, e nós que queremos temer ao Senhor, nós precisamos então ter dois sentimentos. Aqueles que de fato querem, ou que aqueles que temem a Deus, no mínimo têm dois sentimentos fundamentais. O primeiro sentimento que nós que tememos a Deus devemos ter é a completa aversão pelo pecado, ou seja, é odiar o pecado sobre todas as formas, sobre todas as hipóteses. E existem diversas formas de pecado. Existem os pecados chamados os mais escandalosos, como existem aqueles pecados tão minúsculos que às vezes nem mesmo nós levamos em consideração, mas para Deus todos têm o mesmo peso de igualdade. Tanto você matar uma criança de 3 meses porque quis, como cometer uma mentira desse tamanho, indiferente dos dois. Qualquer um desses dois pode te afastar de Deus, qualquer um desses dois pode te mandar para o inferno. E Deus não faz concessão com o pecado. Então o temor do Senhor deve então gerar em nós no mínimo 2 sentimentos. O primeiro, deve gerar em nós aversão pelo pecado. Se você, meu amado, se você, minha amada, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa noite, se você ainda não conseguiu se libertar de pecados da sua vida, eu tenho uma má notícia para você: você não teme a Deus. Se existem pecados na sua vida que você tenta vencer e você não consegue, eu lamento informar, você pode ser tudo que você imagina ser, mas temer a Deus você não teme. Você não teme ao Senhor. Você não tem o temor do Senhor. E isso é um mal. E já eu vou te explicar a maldição que está sobre aqueles que não temem ao Senhor. E talvez essa seja a razão porque tantas coisas na sua vida não têm dado certo. Talvez essa seja a razão porque você busca e não recebe. O segundo sentimento que o temor do Senhor deve gerar em nós é um profundo respeito pela santidade de Deus e pelo seu poder. Esse é o segundo sentimento que o temor do Senhor deve gerar em nós. Um profundo respeito pela sua santidade, um profundo respeito pelo seu poder. E vou dizer a você, você só vai conseguir ter aversão ao pecado quando você tiver esse profundo respeito pela santidade e esse profundo respeito pelo poder do Senhor. Aí você vai conseguir ter aversão ao pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29 diz assim, já está aí? Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Na verdade, em outra versão, essa onde está a piedade ali, está dizendo santo temor, porque Deus, versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Se você receber um reino inabalável, o reino dos céus, você já está vivendo o reino dos céus aqui na terra, e você já retém a graça do Senhor, você precisa servir ao Senhor com a máxima reverência, com santo temor a Deus. Nós temos, ao longo das Escrituras Sagradas, nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas, de homens conhecidos biblicamente, que uns temeram, outros nem tanto temeram a Deus. Eu poderia falar de alguns deles. Por exemplo, eu poderia começar falando para vocês sobre Abraão. Abraão era um homem que de fato temia ao Senhor. Vocês lembram muito bem que ele na sua velhice não podia ter filho, e Deus deu-lhe a promessa que ele teria filhos, e quando ele já estava numa idade muito avançada, ele teve um filho. Imagina, o único filho, o filho da promessa, aquele que ia perpetuar a sua geração. De repente o Senhor chega para ele e fala assim: Abraão, me dá o seu filho, eu quero que você sacrifique ele para mim. E vocês conhecem muito bem a história. Esse homem tinha ou não tinha? Se você conhece essa história, esse homem tinha ou não tinha o temor do Senhor? Sim ou não? Sim, porque lá em Gênesis capítulo 22, depois que ele preparou tudo aquilo, subiu ao monte para imolar o seu filho, e quando ele estava prestes a imolar o seu filho, o que aconteceu? Versículo 12: então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus,
e não me negaste o teu filho, teu único filho. Abraão temia o Senhor. Ele estava disposto a rasgar tudo aquilo que ele sonhava. Ele estava disposto a não ter mais a sua geração perpetuada. O Senhor prometeu, mas se ele está pedindo, então eu farei isso. Era um homem que de fato temia o Senhor. Será que nós chegaremos a esse ponto de entregar um filho nosso, a esse ponto de provar o nosso temor ao Senhor? Abraão era um homem que temia a Deus, e ele chegou até a última consequência de entregar o seu filho. É bem verdade que essa verdadeira história de Abraão estava somente prefigurando aquilo que o próprio Deus faria. Abraão quis entregar, mas não entregou porque Deus não permitiu, porque Deus, o Pai, iria lá na frente entregar o seu próprio filho, e esse sim iria até as últimas consequências. Um outro personagem que nós poderíamos falar aqui, se tinha, e poderíamos avaliar se ele tinha ou não o temor do Senhor, era Jonas, o profeta Jonas. Vocês já ouviram, as crianças já ouviram a história de Jonas. Quando fala em Jonas, a primeira coisa que se pensa é em quem? Na baleia, né? Você não pensa na baleia quando fala em Jonas? O grande peixe que engoliu Jonas. Todo mundo, meus filhos cresceram ouvindo isso, eu cresci ouvindo isso, né? E quando você encontra alguém com esse nome de Jonas, a primeira coisa que se assemelha a ele é: cuidado com o grande peixe, irmão. Quem já fez isso quando era adolescente? Quando conhece um irmão chamado Jonas: Jonas, cuidado com o grande peixe. Nós conhecemos toda essa história. Esse era um profeta de Deus, um homem que Deus enviava ele: olha, hoje você vai para isso, você vai para ali, etc. Mas se você analisar, você que conhece a história de Jonas, você pode dizer que Jonas tinha o temor do Senhor? Sim ou não? Tem? Amém? Por quê? Claro que tinha o temor do Senhor. Deus falou: vá lá para Nínive pregar a palavra. Ele sai correndo para Tarso. Olha, tinha muito temor do Senhor, né? O que? Para Nínive? Miseráveis, eu odeio esse povo não merece a tua salvação. Desculpa, Senhor, mas eu não vou pregar lá no Rio de Janeiro com aquele clima do jeito que está, com aquele povo matando polícia, com aquele, desceu do aeroporto e recebido para lá. Não vou, Senhor, eu vou pregar lá no Nordeste. É temer a Deus isso? E é interessante que quando ele vai, pega o navio em direção a Tarsis, e quando está lá no meio do mar lá, o que acontece? Vem sobre ele um grande avião. Vocês estão comigo? Veio o quê? Peixe? Não, veio sobre ele um grande peixe, né? Peixe não, né, gente? Está aqui o barco, veja, Jonas, um peixe não. É uma tempestade, né? Uma tempestade furiosa. E todos aqueles homens ficam então desesperados. Meu Deus, o que vai acontecer? E falam: não, tem alguma coisa estranha aí. Aí olharam para ele, viram que ele era estranho e falaram assim: quem é você? Aí Jonas capítulo 1 versículo 9, mostra aí para nós. Diz assim o texto, eu vou ler aqui: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mentiroso. Ele era de fato hebreu, mas ele não, uma coisa que ele não fazia era temer ao Senhor. Até porque aquela tempestade era fruto da sua falta de temor a Deus, de temeridade ao Senhor. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Não era, ele achava que temia o Senhor, mas não temia coisa nenhuma. Muitos de nós às vezes estamos como Jonas, achamos que tememos ao Senhor, mas quando o Senhor nos dá certas ordens, o que a gente faz? Não, pai, isso é demais para mim. Para, Senhor, acordar 3:30 da manhã e estar durante um mês lá na comunidade orando de madrugada, isso é muito para mim. É muito para mim. Glória a Deus que nenhuma baleia engoliu vocês na madrugada, aqueles que continuaram deitados, mas é só um exemplo bastante simples, e não estou criticando quem não veio não, glória a Deus. Parece-me, eu ouvi um comentário aí, que parece que vai ter aí vai ter, né? O clamor da madrugada dos jovens aqui, eu fiquei sabendo, hein? Olha que bênção, hein? É isso mesmo, Balão? É só uma semana só, né? Só uma semana, isso aí, das 3 às 6. Das 5 às 6, né? Que seja, glória a Deus. E quem sabe depois da semana, clamor das irmãs, depois dos homens. Eu quero ver o dia que for o clamor dos pastores. Só aí, pastor Marcos aqui, 3 horas da manhã, clamando assim aqui: oh glória, oh aleluia. Eu toco e o Senhor canta. Oh glória a Deus. Mas que seja assim, que continuamos desse jeito. Mas Jonas não temia ao Senhor. Ele acreditava que temia ao Senhor, mas esse é um exemplo negativo. Ele não temia a Deus. Eu sou hebreu que temo ao Senhor. Temia, como assim? Teme nada. Jonas é a representação daqueles que Deus fala assim: vai fazer aquilo, mas
por medo não faz. Quantos Jonas será que temos aqui nessa noite? Quantos Jonas nós temos espalhados na igreja evangélica brasileira? Aqueles que incessantemente a voz do Espírito Santo está falando: vai lá, fala com ele. Olha, o seu vizinho está aí gritando, vai socorrer, vai falar do amor de Cristo. Olha, ele está com uma doença grave, olha, o número dele está chegando, vai lá falar do meu amor. Ah, Senhor, não, lá eu não vou não, Pai. Deixa eu falar para as meninas que vão entrar dentro do ônibus hoje. Deixa eu falar para os jovens que vão entrar, ou meus amigos da faculdade, deixa eu falar do amor de Cristo. Ele não temia Deus. Quantos Jonas? Jonas representa exatamente esse. Jonas também, de acordo com os teólogos, Jonas representa de fato os judeus, aqueles que achavam que o evangelho, que a salvação era só para eles. Falaram: não, para os ninivitas não vou de jeito nenhum. Esse povo já fez muito mal ao povo de Israel no passado, não vou pregar para eles. Não podemos ser como Jonas. E Jonas não temia o Senhor. Vou dar mais 2 exemplos aqui. Vou dar o exemplo de 2 reis aqui. O primeiro dele é Saul. Saul, que foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, mas era um homem também que não temia ao Senhor. Tanto que quando ele está prestes a uma batalha contra os filisteus, e o profeta ainda não havia chegado, o que ele decide fazer? Ele mesmo decide oferecer o sacrifício. Ele não era permitido, não, mesmo sendo rei, ele não tinha autoridade para mexer nas coisas sagradas, para fazer aquele sacrifício que era uma responsabilidade somente de um sacerdote ou de um profeta. Ele não temia ao Senhor, ele tocou nas coisas sagradas sem permissão, e por causa disso lhe passou o direito de ser rei. Mas poderíamos falar também do rei Davi. Esse sim era temente a Deus, embora lá na frente ele vai ter um vacilo da sua vida, mas se você vê a vida dele, tanto é que ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque temia ao Senhor. Lá no Salmo 105, versículo 15, o próprio salmista vai dizer: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ele mesmo viveu isso. Lembra quando ele estava sendo perseguido pelo próprio sogro, por Saul, que queria matar-lhe a vida, porque descobriu que ele já havia sido ungido pelo profeta, que um dia tomaria o seu lugar. Ele teve 2 vezes a oportunidade de tirar a vida daquele rei que estava perseguindo. Ele poderia muito bem ver o celular e falar assim, usar aquilo como uma desculpa: ah, Senhor, foi em legítima defesa. Ele está tentando me matar, ele apareceu dentro da caverna, eu estava sozinho com os meus homens, decidi dar cabo nele, foi legítima defesa. Mas não, Davi temia tanto a Deus, que ele sabia que ele não podia tocar no ungido do Senhor. Quantos de nós temos tocado no ungido do Senhor? E não necessariamente tocar no ungido do Senhor é esbofetear, é dar um soco, mas às vezes com palavras. Quantos de nós temos usado as palavras para atingir o ungido do Senhor? Eu poderia dar alguns exemplos aqui para vocês de como isso é algo muito sério. Eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, Miriam, a própria irmã de Moisés, quando ela dirigiu críticas a seu irmão Moisés, o que aconteceu com ela? Ela foi acometida de lepra. Por quê? Porque se levantou contra o ungido do Senhor, porque falou mal de um ungido do Senhor. Também posso falar de Coré, Datã e Abirão. Vocês já ouviram essa história? Quando eles se levantaram contra os líderes Moisés e seu irmão Arão, e ainda incitou uma revolta contra o povo. O que a palavra de Deus diz? Que por causa dessa revolta se levantar contra aqueles 2 ungidos do Senhor, o que a história diz que aconteceu com eles? A terra se abriu diante deles e eles foram engolidos vivos. Ou então Mical, a primeira esposa de Davi, quando ela vê Davi todo alegre, tinha se tornado rei, foi lá, a primeira atitude de Davi como rei foi trazer de volta a Arca da Aliança. E quando eles estão trazendo a Arca da Aliança, Davi está vindo no meio dos servos e das servas, louvando ao Senhor, dançando. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Ele começava a dançar. Então Mical pegou e ofendeu Davi, chamou ele, ofendeu a sua personalidade, ofendeu a sua pessoa. Com palavras ela atingiu, ela trocou o ungido do Senhor. E o que aconteceu com ela? Se tornou estéril o resto da sua vida e nunca pôde ter filhos. Querem mais ou chega? Temos vários exemplos na palavra de Deus daqueles que proferiram palavra contra os ungidos do Senhor. Esse é um problema muito grande das igrejas. Cuidado com o que você fala. Vou dar só mais um último exemplo, que ele está lá em 1 Reis, capítulo 12. Quando 42 jovenzinhos, rapazinhos assim, diria que adolescente, o profeta Eliseu vinha vindo. O profeta Eliseu era meio careca, ou totalmente careca. E diz que ele está subindo no caminho, aqueles 2 jovenzinhos atrás começam a ofendê-lo. Sobe careca, sobe careca. Ofenderam, lançaram a palavra contra o ungido do Senhor. A palavra de Deus diz que aconteceu o que com aqueles 42 jovens? Deus enviou 2 ursas e estraçalhou aqueles jovens. Temer ao Senhor, um dos sinônimos de temer ao Senhor é não proferir uma palavra contra o ungido do Senhor. E quem são os ungidos do Senhor hoje? Todos aqueles que são instituídos de autoridades espirituais sobre a sua vida.
seus pastores, seus líderes. Não dirija palavras. Olha a maldição que está sobre aqueles que fazem isso. Precisamos enxergar. Poderíamos falar muito mais sobre isso, mas o tempo não nos permite. Mas por que nós devemos temer ao Senhor? Qual o benefício que temos em temer ao Senhor? Nós já entendemos aqui que temer ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é odiar o pecado, é ter uma completa repulsa pelo pecado, assim como ele tem. Esse é o primeiro sintoma do temor do Senhor. É você estar diante do pecado e não, eu não vou fazer isso, eu odeio o pecado. Não, eu não posso aceitar isso na minha vida. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou pensar isso. Porque quem diz que não se pensa com pensamento? Aliás, não peca com pensamento. Quem diz que não se pega com pensamento? Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Ou que nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quem disse que não se peca pensando? Você não precisa mover um dedo para pecar. Você pode simplesmente mover os seus pensamentos. Mas por que devemos temer ao Senhor? Primeiro, porque aquele que não teme ao Senhor, ele é desprezado. Aquele que não teme ao Senhor, ele não é socorrido pelo próprio Deus. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Está aqui, irmão? Provérbios capítulo 1, versículo 28 e 29. Olha o que acontece com aqueles que não temem ao Senhor. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ponto. Ali está ponto e vírgula, mas vou dar um pontinho aqui. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Talvez você esteja durante anos e anos clamando ao Senhor e Deus não tenha te respondido. Será que você teme ao Senhor? Será que o motivo de você não estar tendo as suas orações respondidas é porque lhe falta o temor do Senhor? De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Ah, mas isso não quer dizer nada, isso é por causa do temor do Senhor? Só ele não está dizendo que é porque eu não temo ao Senhor. Então vamos ver o que diz o versículo 29. Porquanto odiaram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Essas são as causas daqueles que não têm encontrado o Senhor quando buscam. Essas são maldições sobre a vida daqueles. Ele está dizendo, porque vocês vão me invocar, mas vocês não vão, mas eu não vou responder. Vocês vão me procurar de madrugada, mas vocês não vão me achar. Sabe por quê? Porque vocês aborreceram, porque vocês abandonaram o conhecimento e porque vocês não preferiram o temor do Senhor na sua vida. Porque vocês estão vivendo uma vida avulta, uma vida do jeito que vocês querem, sem me temer, sem odiar o pecado, achando que ser meu filho e amar o pecado, há aliança entre isso e não há. Então, por que devemos temer ao Senhor? Para sermos socorridos por Ele. Para quando nós o buscarmos, o encontrarmos, para quando nós o clamarmos de madrugada, Ele está ali prontos a nos ouvir. Esse é o primeiro benefício daqueles que temem ao Senhor. Se você ainda não tem, se você reconhece que áreas da sua vida estão escravizadas pelo pecado, e se temer ao Senhor é aborrecer o mal e o pecado, então eu quero dizer para você, você precisa se tornar temente a Deus. Você precisa ter o temor do Senhor na sua vida. E o segundo ponto, por que devemos temer ao Senhor, é porque somente os íntimos, somente aqueles, a intimidade do Senhor é somente para aqueles que o temem, melhor dizendo. Você busca tanto, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos jovens, adultos, mulheres, crianças, cristãs nesse Brasil ou fora dele nós ouvimos falar, porque temos que buscar intimidade com o Senhor, porque temos que ser íntimos do Senhor, ser íntimos do Senhor, ser íntimos do Senhor. Salmo 25, versículo 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ali está dizendo o segredo do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, ou seja, aqueles que aborrecem o pecado, os quais o Senhor lhe mostrará a sua aliança, aí sim aliança, os seus segredos. Somente para aqueles que o temem. Vocês que já casaram, eu sou casado, a importância de ter uma aliança com uma pessoa. Não é verdade? A gente quando casa com uma pessoa, quando nós temos uma aliança com aquela pessoa, nós recebemos muita coisa, né? A intimidade, os segredos daquela vida. Por exemplo, quando está se namorando, quando está noivo, geralmente em nenhum momento a noiva ou o noivo vai falar dos seus podres. Então nessa aliança você acaba descobrindo tudo, né? Nessa aliança você vai conhecer a pessoa assim prescrutamente, vai conhecer tudo da pessoa, né? Você vai ver o quão carinhoso e amável aquela pessoa é para você. Você vai conhecer os maiores segredos. Lembra da música Gabriel cantando assim? E te mostrar os meus maiores sonhos.
É isso? É o contrário também quando você teme ao Senhor. O Senhor vai revelar os seus segredos. Jeremias 33:3. O que é, Balão? O que é que fala Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e secretas e ocultas que não sabem. Mas isso é para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, o Senhor lhe mostrará os seus segredos. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, meu querido, minha querida, se você quer ser íntimo do Senhor e você não teme a Deus, vou ser sincero para você, não adianta vir aqui 4 horas da manhã, não adianta ficar de joelho no milho, não adianta bater uma Bíblia da Deus Amor na sua cabeça, aquelas de 15 quilos, 3 vezes ao dia, porque nada disso vai te trazer intimidade ao Senhor. Nada disso. O que vai trazer intimidade sua com o seu Deus é ser temente a Ele, é temer ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Você quer ser íntimo do Senhor? Tema o Senhor, aborreça o mal na sua vida, aborreça o mal em todas as suas faces, em todas as suas formas que se apresentam a você. Abandone o mal e assim você conseguirá alcançar o temor do Senhor. Eu coloquei aqui 4 passos para alcançar o temor do Senhor. E eu quero convidar você agora sim a abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Esse salmo conta, Davi escreveu esse salmo quando ele fugiu daquele, se fez louco lá perante Abimeleque e fugiu da presença dele, e o tema desse salmo diz: provai o quanto o Senhor é bom. E é interessante que esse salmo ele fala do temor do Senhor. Ele vai falar do temor do Senhor, e aqui ele mostra 4 características para você, para aquele que teme ao Senhor, viver uma longa vida sobre essa terra. A primeira característica que ele fala está no versículo 13, a parte A do capítulo 34, que diz assim, guarda a tua língua do mal. Esse é o primeiro passo, se você quer de fato temer ao Senhor. Na minha versão fala, refreie a língua do mal. A maioria das versões fala refrear a língua dos maus. O que é refrear? Você freia uma vez, aí o carro não parou, você refreia de novo. É mais ou menos isso, é você montar uma vigilância na tua língua. Refreia a sua língua do mal. Não use a sua língua para proferir maldade. Não use a sua língua para falar aquilo que não serve, aquilo que não abençoa. A palavra de Deus diz que devemos abençoar e não amaldiçoar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo está no versículo B, que fala assim, e os teus lábios de falarem o engano. Na minha versão está dizendo, e os seus lábios de falar dolosamente. O que é falar dolosamente? Dentro da visão criminal existe o crime doloso e o crime, qual que é o outro? Qual? Não, doloso é o que eu falei, o outro? Culposo, né? Ele vai responder por assassino culposo. Embora a palavra fala culpa, mas ele não tinha culpa, foi involuntário. O doloso não, é o dolo eventual, ou seja, ele fez porque ele quis. Então quando a palavra de Deus fala assim, e os seus lábios, guarda os seus lábios de falarem dolosamente, aquilo que a pessoa usa os lábios para jogar a outra para baixo mesmo, de falar, de atacar, de atingir. Esses são os primeiros passos para aquele que quer alcançar o temor do Senhor. Então primeiro, refreie a sua língua do mal, fale só o que é bom, irmão. Sabe, chega alguém para você e quer falar mal de algum irmão da igreja, sabe, refreia a sua língua do mal, leva para o outro lado, sabe aquele que pondera, né? Aquele que pondera, puxa vida, que eu fui na casa do pastor Jó, a irmã Jane não estava lá, ele fez um arroz para nós, misericórdia, que arroz é aquilo? Misericórdia, nunca comi um arroz tão ruim, miserável, vá de jejum na minha casa, né? É um exemplo simples que eu estou dando, mas quando alguém for falar mal de alguém para você, fala, irmão, não fala assim não, fala desse irmão assim não, e não botar fogo, né? O que é? Não diga, que miserável é esse? Eu vou lá na casa do pastor, ele nem me oferece nada, ainda te serviu um arroz. Que pastor miserável é esse? Não. Então não use, refreie a sua língua do mal e não faça concessões. Quando alguém for falar mal de alguém, sabe uma coisa que é interessante? Quando alguém for falar mal de alguém para você, gente, irmão, servos em Cristo faz parte do mesmo corpo. Eu vou dar uma dica para vocês. A pessoa começa a falar mal, você olha assim para a pessoa assim. E não fala nada. A pessoa vai ficar tão envergonhada que vai mudar de assunto. Fica só assim. E se olhar para você e falar, não vai falar mal, não vai falar nada.
eu garanto que aquela pessoa na hora vai parar de falar mal. Agora, se a gente ficar atiçando, né? Aí vocês sabem onde vão parar. Então, refreia-se a língua do mal e os seus lábios de falar dolosamente. Terceiro ponto: aparta-te do mal e pratique o bem. É a continuação aí do versículo, né? Aparta-te do mal, as suas atitudes más. Nem sempre você está produzindo algo que é mal, mas às vezes o lugar onde você está, a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Olha só que interessante, quando a palavra de Deus fala, o versículo fala ali, aparta-te do mal, está falando para isso também, fuja da aparência do mal. Imagina, se você está lá no meio daqueles amigos seus do mundão, que está a maior funkeira lá, correndo solto, aquele funk que é só palavrão, né? Porque hoje em dia é misericórdia, né? Hoje em dia a gente tem que comprar um fone para ficar privado disso. E só o fato de você estar ali do lado, irmão, você já está na aparência do mal já. Se a Bíblia está falando para fugir, então você já não fugiu. Você pode estar fazendo mal, e alguém pode falar assim, mas ele não estava fazendo mal, mas você estava junto. É a chamada aparência do mal. Se chegar um ladrão ali e falar, vou matar, você acha que você escapa? Escapa, vai tiro para todo lado ali. Você está no lugar, você está na roda dos escarnecedores. Então aparta-te do mal em todas as suas raízes. Apartar do mal não é só, mas eu não pratico mal nenhum. Mas com quem você anda? O que as pessoas veem? O que dizem de você? Como as pessoas te veem no bairro que você mora, na rua que você mora? Como as pessoas veem você no seu trabalho? Eu já trabalhei em empresa assim, de trabalhar 3 anos assim, e no dia que acontece alguma coisa grave, você descobre que o cara era crente. A gente tem que orar. Mas você é crente? Agente secreto. É chamado cristão agente secreto, né? Que ninguém sabe, não pode revelar a sua identidade. Ou então, como aconteceu há uns 20 anos atrás, lá na Praça Floriano Peixoto, ia passando uns irmãos ali, de repente um mendigo lá ficou endemoniado lá, e não sei o que, e começou e tal, aí foi lá um irmão lá orar lá, e de repente só ficou só lá na esquina. Aí aquele irmão que foi usado por Deus lá, olhou assim, vem aqui. Minha denominação não pode me ver eu fazendo isso. Misericórdia, misericórdia. Como as pessoas veem você, lá onde você trabalha, onde você estuda, eles sabem que você é filho de Deus. Fuja da aparência do mal. Aos alunos aí bagunceiros na classe, misericórdia, foge da aparência do mal. Já pensou um dia, e o pastor pode fazer isso um dia, aparecer no Isabel, vou de classe em classe para falar do que Deus tem feito, e de repente falar assim, olha, estão aqui minhas ovelhas maravilhosas, e os alunos ficam... Imagina a cara do pastor falando, não entendi nada. E a pessoa Dani, Júlia, Larissa, esse trio maravilhoso da classe, então eu vim falar aqui que os jovens vão fazer lá um acampadento, depois vai ter isso, vai ter uma feijoada cristã lá, que eu nem sei o que significa aí, mas vai ter uma feijoada dos céus. Vai lá, olha aqui as minhas ovelhas. Larissa é levita, o quê? Irmão, já imaginou isso? Foge da aparência do mal. Fujam da aparência do mal. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, ó, ela é crente, ele é diferente, tem algo diferente nesse peão aqui. E não é essa cara feia dele não, tem algo diferente aqui, tem algo diferente nesse homem. Depois chega aqui, o que você tem de diferente? Eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo. Já aconteceu com vocês? De alguém chegar e falar assim, ei, você é crente, não é? Sou, por quê? Deus está me mostrando. Já aconteceu isso com vocês? Aqueles que não aconteceu, falam, misericórdia, Senhor, eu preciso, as pessoas precisam me identificar. Não é bom quando você está andando assim, ei, você é crente, né? E você nem está vestido a caráter, né? Geralmente com essa moda nova, os jovens com a calça rasgada, né? Ei, você é crente, né? Que você caiu da bicicleta, mas você é crente, que eu posso perceber, né? As pessoas têm que ver o brilho de Cristo, e só vai ter o brilho de Cristo aquele que teme ao Senhor. Você precisa ter o temor do Senhor na sua vida. Deus não vai fazer concessão com pecado na sua vida. Não adianta vir com esse papo furado não, de que minha vida é assim e eu tenho intimidade com Deus. Se você vive na prática do pecado, desculpa, você está sendo enganado. Você está enganando a si mesmo. A própria palavra de Deus diz isso. Engana-se a si mesmo, mas ao Senhor ninguém pode enganar. Você está enganando a si mesmo. Aparta-te do mal e pratique as coisas boas. Pratique as coisas boas. Sabe aquele aluno que é o mais chacoteado, inclusive vocês, meninas, trio maravilhoso, que gosta de tirar o sarro dele porque ele é tão estranho, pratica o bem. Enquanto todo mundo zomba dele,
vai ser amiga deles. Ele vai estranhar no começo: ué, suas miseráveis, nunca falaram comigo, agora o que vocês querem comigo? Não, mas agora eu quero praticar o bem. Eu não vou deixar mais falarem mal de você. Ou se falarem mal de vocês, vão falar de mim também. Vocês vão ouvir também, que vão falar mal de vocês. Mas pratica o bem. Você sabe que quando eu estudava no Isabel aqui, acho que eu estava na 7ª série, tinha um amigo nosso, um colega, que o nome dele era Urquiza. Pelo nome você já dava para saber o quanto esse rapaz sofria. E além de tudo, ele tinha uma certa dificuldade, né? E todo mundo zoava com Urquiza. Eu era adolescente, jovenzinho ainda. Todo mundo tirava do Urquiza, né? Sabe aquele negócio assim, quando se falava em namoro? Urquiza vai ser o galã, não sei o quê. Só fazer uma dele. E eu lembro que decidiram então fazer um sorteio de um relógio. Naquela época, hoje em dia não. Os chineses entraram aqui, você vai ali na 25, você compra relógio a R$10. Esse não, esse é muito caro, que eu ganhei do meu amigo Val, né? Amém? Diga amém, para dizer que é caro o negócio, né? Senão eles vão acreditar que é da 25 também. Diga amém. Mas naquela época, meu amigo, ter um relógio assim era coisa cara. E de repente lá, eu não sei se foi a diretora que foi para a Argentina e trouxe um relógio lá e queria sortear o relógio. E eu fui orar a Deus por Urquiza ganhar o relógio. Eu tinha tanta dó do Urquiza que eu falei: Senhor, faz o Urquiza ganhar o relógio. Eu acho que Deus, claro, era um sorteio, Deus não ia estar nesse negócio, mas para Deus falar assim: eu vou começar a ensinar para esse jovenzinho o que é oração. E o Urquiza ganhou o relógio, rapaz. E glória a Deus. Enquanto falou: vamos ver quem ganhou o relógio, Urquiza. Glória a Deus. Eu não falei glória a Deus porque eu ainda era adolescente, mas deu vontade de pular e comemorar. E fiquei muito feliz. Eu lembro que quando eu cheguei perto do Urquiza para falar: deixa eu ver o seu relógio, a primeira reação dele foi: não. Faz. Eu falei: pai, que miserável. Quase que eu falei: meu, você só ganhou porque eu pedi para Deus, cara. E você fala: não, mas que miserável. Ai, Senhor, tomara que quebre, tomara que quebre. Mas eu fazia o bem na vida do Urquiza. Eu fazia. E eu esperava algo em troca. Mas eu não tive algo em troca. Eu só queria ver o objeto da minha incessante oração. Mas infelizmente nunca vi. Porque acho que chegou em casa, a mãe dele se apoderou e não deixou ele vir para a escola. Porque se o bairro hoje já não é lá essas coisas, aquela época então, meu amigo, só por Jesus, né? O passatempo principal dos jovens do Branca Flor naquela época era ir lá atrás da escola ver alguns corpos que estavam ali desovados. Verdade. Não passava uma segunda-feira em que havia um grande êxodo dos moradores atrás da escola para ver corpos que eram deixados ali mortos. De tão perigoso que era. E nem sempre matavam aqui, matavam fora, e por isso que o bairro era mal falado. Eu me lembro que naquela época lá, Gil Gomes só falava de Branca Flor. E quando a gente ia em certos lugares: onde você mora? Tapsirica. Porque você falasse em Branca Flor, misericórdia. O Gil Gomes falou do Branca Flor, misericórdia. Pratiquem o bem, apartam-se do mal. A partir de hoje, a partir de hoje, quais são as suas atitudes? Aparta-te do mal, pratica o bem. Quer ter o temor do Senhor? Aparta-te do mal. E o 4º ponto: procura a paz. Põe aí a continuação do versículo. Aparta-te, procura a paz e segue-a. É interessante que essa versão aqui é uma versão bem seca. A versão aqui, fala assim, vou ler aqui para vocês aqui. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Embora aqui está procura a paz e segue-a, eu vou mais com essa versão aqui, porque dentro do original hebraico aqui está falando em 2 pontos diferentes. O primeiro, quando ele fala assim, procura a paz, é a paz para ti, é a paz para você individualmente. Procure a paz para ti, a paz sobre ti. Quando ele fala e empenha-te por alcançá-la, não é mais sobre você, é sobre os outros, é promover a paz. Então quando ele fala procure a paz sobre você, sobre a sua vida, e empenha-te por alcançá-la, aí ele está falando para os outros. Empenha-te por alcançar a paz entre as pessoas. Seja o provedor da paz entre as pessoas. Sabe aqueles 2 jovens que estão se quebrando lá na aula da escola dominical? Não, porque Jesus Cristo tinha o cabelo até o ombro. Não era até o ombro. Coloca entre os 2. Fala, seja o apaziguador. Mas meu querido, qual de vocês 2 é o cabeleireiro que queria cortar o cabelo dele? Isso aí não muda nada, meu irmão. Isso aí não muda nada. Seja o apaziguador. Empenha-se por alcançá-la, e isso para o próximo, para os outros. Não seja aquele que coloca
querosene, seja aquele que apaga as confusões. E por que nós devemos seguir esses passos? Refrear a língua do mal, não falar, usar os nossos lábios não dolosamente, apartar-se do mal e praticar o bem, buscar a paz para nós e correr atrás pela paz pelas outras pessoas. Por quê? Porque há promessas para aqueles que fazem isso e para aqueles que temem ao Senhor, e eu já estou terminando. Nesse mesmo capítulo 34, versículo 7, que todo mundo gosta de usar. Porque o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Não é isso, né? Senhor, o anjo do Senhor acampa ao meu redor. E quando vai deitar, anjo do lado direito, boa noite. Anjo, e começa, os anjos estão todos aqui em volta, aleluia, e não sei o quê. Mas ninguém percebe que esse versículo fala que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem. Se você não teme a Deus, perdão, querido, você está dando boa noite para o canto da sua parede, porque lá não tem anjo acampado. É uma promessa isso para aqueles que têm o anjo do Senhor, para aqueles que temem ao Senhor, ter o anjo ao redor. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, que temem ao Senhor. Então, se você não teme ao Senhor, desculpa, é melhor você comprar uma 12, um 38 e põe do lado da sua porta, porque não tem proteção angelical ali não, queridão. Compra lá um cabo de enxada, arranca a enxada, deixa só o cabo lá. Cuidado, e avisa para a mãe, quando me acordar, fala que é a senhora. Mamãe, avisa, quando for horário de serviço, meu filho, senão eu vou sair derrubando tudo. Porque a palavra de Deus fala isso, que o anjo do Senhor só acampa ao redor dos que o temem, ele acampa e os livra. Olha só, talvez quantos de nós estamos aqui nessa noite achando que não, porque a hóstia angelical está em volta de mim, não, porque você está ouvindo, está mal tiroteio aqui na visão, não, mas os anjos estão aqui em volta. Cuidado, hein? É só sobre os que o temem. E esse mesmo texto, capítulo 34, versículo 9, também fala, tem uma outra promessa para aqueles que temem ao Senhor. Olha o versículo: temei ao Senhor vós, os seus santos. Aí a parte B do versículo vai falar o quê? Pois nada falta aos que o... E aí, gente, se tem algo na sua vida que está faltando é temor do Senhor na sua vida. Porque a palavra de Deus, promessa do Senhor, nada falta àqueles que o temem. Se você tem sentido falta de algo na sua vida, intimidade com Deus, a paz de espírito, cuidado do Senhor, não vamos falar também, mas puxa vida, Senhor, está faltando, hoje eu acho que eu não temo a Deus não. Por quê? Nada, pleno domingão, eu não vou comer uma lasanha, só tem aí um frango frito aí, não é isso que eu estou falando. Está faltando uma lasanha, não é isso que está falando. Está faltando as coisas essenciais espirituais na sua vida. Quando fala assim, pois nada falta aos que o temem, está falando as coisas essenciais do reino, as coisas espirituais da sua vida. Tem muito crente que vai clamar. Eu não consigo sentir a presença de Deus. Você teme Ele? Se a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, será que o seu temor a Ele é suficiente para você sentir a presença dEle no seu culto racional? Talvez essa seja a resposta de eu estou orando lá na reunião dos jovens e de repente eu vejo o irmão ali do lado, Deus visitando ele de uma forma e eu do lado, e parece que não chamou minha ficha. Mas será que você tem o temor de Deus? Será que quem é você quando ninguém está te olhando? Já falei, sempre falo isso para os jovens, é um livro maravilhoso, eu já li esse livro. Quem é você quando ninguém está te olhando? Nós provamos e mostramos quem de fato nós somos quando ninguém está olhando, quando estamos sozinhos. Aí é que provamos quem de fato nós somos. Quem é você quando ninguém está olhando? Aqueles que temem ao Senhor sabem que quando ninguém está olhando, os olhos do Senhor estão sobre ele, e o temor do Senhor o abraça. Feche seus olhos, queridos. Feche os seus olhos. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança de temor. Se você reconhece diante disso tudo que nós falamos, que você não tem aborrecido o mal, porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor está em aborrecer o mal, em aborrecer o pecado. E se você tem permitido que áreas da sua vida sejam escravizadas pelo pecado, perdão, você não teme ao Senhor, você não tem um amor reverente pelo Senhor, você não tem respeitado a sua santidade, você não tem vivido de modo digno com a vontade do Senhor sobre a sua vida. O pecado não tem gerado aversão na sua vida, então você não teme ao Senhor.
Se praticar pecado para você é uma coisa natural, você precisa temer ao Senhor. E eu quero clamar que nessa noite você renove a sua aliança com o Senhor. Renove a sua vida com o Senhor, a sua vida espiritual com o Senhor. Fala com Ele agora. Você não precisa do pastor agora, você não precisa do pastor Jorge, do pastor Marcos, de ninguém. Você só precisa falar com Ele agora. Você só precisa pedir perdão para Ele. Pai, perdoa-me, porque existem áreas da minha vida que estão sendo escravizadas, que não estão de acordo com o que o Senhor deseja, e nem eu aceito isso, porque quando eu caio nisso, eu mesmo me envergonho e me sinto frustrado. Peça perdão a Ele agora. Peça perdão a Ele assim. Fala, Senhor, eu necessito do temor do Senhor. Eu necessito ter intimidade com o Senhor, mas que se para ter intimidade com o Senhor, para sentir a Tua presença, para ser bênção, para ser canal de bênção na vida dos meus irmãos, eu preciso ter o temor do Senhor. Então, Pai, eu quero tudo isso na minha vida agora. Eu quero o temor do Senhor na minha vida. Eu quero ter aversão ao pecado. Eu quero odiar o pecado. Eu quero me afastar do pecado. Eu quero praticar somente o que é bom. Eu quero refrear a minha língua. Eu quero, a partir de agora, não permitir que meus lábios falem dolosamente, atacando ninguém. Eu quero somente praticar o bem e não o mal. Eu quero ser o interventor da paz. Eu quero viver a paz e quero ser o interventor da paz. Fala isso com o Senhor agora. Renove a sua aliança com seu Deus. Peça a Ele que inunde o seu coração de temor, de um amor reverente a Ele. Porque quando tememos ao Senhor, a gente reconhece a sua santidade e a reverenciamos. Reverenciamos a sua santidade na nossa vida. Aí eu já não permito mais que nem o meu pensamento de ira, de raiva se levante contra o meu irmão. Aí eu não permito. Aí eu levo o meu pensamento à obediência de Cristo. Peça ao Senhor agora. Peça que o Senhor faça uma limpeza completa na sua alma, que Ele cure áreas da sua alma que precisam ser transformadas. Aquelas pessoas que você tem uma certa antipatia por ela, aquela pessoa que você não gosta de se aproximar mesmo, às vezes dentro da própria família, ou dentro da igreja, ou no serviço. Eu não curto muito essa pessoa, eu não gosto muito dessa pessoa. Peça para o Senhor retirar isso de você agora. Peça ao Senhor uma completa transformação da sua vida, uma mudança na sua vida. Fala, Pai, eu quero sair daqui como um homem, como uma mulher, como um jovem que teme ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer mais a você. Eu quero dizer mais a você. Às vezes você tem caído nas dificuldades da sua vida, mas não são dificuldades que você não pode suportar, porque a palavra de Deus diz que Deus não permite que sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Peça ao Senhor um renovo nessa aliança. Renova a sua aliança com o Senhor hoje. Para Deus não vai importar o que você era até há 5 minutos atrás. Vai importar para Deus o que você vai ser a partir de agora. Por mais que o seu passado esteja mais sujo do que a ficha do ex-presidente, por mais que a sua ficha esteja tão suja quanto, por mais que o seu passado seja tão vergonhoso, eu quero dizer para você que quando você faz uma aliança com o Senhor, Ele não leva em consideração nada disso. Para Ele vai importar daqui para frente. É essa aliança que você está firmando com Ele agora que vai importar. Peça ao Pai.